Como você é pra puxar assunto com as pessoas? Você sabe trocar ideia? Hoje a gente vai fazer aqui um react pra entender como trocar ideia com as pessoas. Se liga. Melhores. Eu fiz um vídeo sobre isso há algum Aí, ó. tempo. Como fazer perguntas melhores. Eu fiz um vídeo sobre isso há algum tempo atrás, sobre essa habilidade que eu acredito que seja uma das mais importantes na sua vida pessoal e profissional, que é a habilidade de você se tornar aquela pessoa que faz belas perguntas. Então vamos começar do início sobre como fazer perguntas melhores. Se você sente que em uma conversa você nunca consegue pensar numa pergunta boa, ou você tem dificuldade de fazer perguntas que tornem aquela conversa mais interessante, das duas, uma. Ou você é aquela pessoa que numa conversa sempre espera pelo momento em que o assunto da conversa é você, e isso significa que a conversa só fica interessante quando ela é sobre você, ou você não consome conteúdo de qualidade. O que eu mais falo aqui pra vocês, galera, é que a gente é o que a gente consome, e isso Essa é não só boa. no mundo da nutrição, mas no mundo da criação de conteúdo. Se você é uma pessoa que você não sente que você tem muito assunto, ou que você sente que você não é muito bom de fazer perguntas, tá na hora de começar a revisar que tipo de conteúdo que você realmente consome. E eu não digo só conteúdo no digital, nas redes sociais. Muito pelo contrário. Quais são as conversas que você tem no off? Quem são as pessoas que você procura quando você quer saber algum conhecimento diferente ou trocar uma ideia sobre algum projeto ou sobre a vida mesmo? Sobre o que você lê constantemente? Quais são os seus interesses? Aonde você busca novas informações? Aonde você busca entretenimento? Quais são as músicas que você escuta? Quais são os podcasts que você escuta? Quais são os filmes e séries que você assiste com muita frequência? E principalmente, quais são os livros que você lê? Porque todo esse conhecimento e todo esse conteúdo que você consome é o conteúdo que você vai ter para entregar para o mundo. Então, se você sente que você é uma pessoa que talvez não tenha muito assunto ou não saiba fazer perguntas boas, tá na hora de mudar a sua fonte de conhecimento, sua fonte de entretenimento, o que você faz nas horas vagas, porque isso é o conteúdo que você consome. E esse vai ser o conteúdo que você vai ter para entregar para o mundo, para entregar numa conversa, para entregar para as pessoas, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. E se você é o tipo Ó, isso daqui é uma pio muito braba que ela tá dando, cara. E é uma coisa que você precisa entender. Eu já recebi muita pergunta de menino falando assim, pô, Ed, queria ser mais interessante. E aí eu sempre falo um pouco disso, velho. Só é interessante quem é interessado. E se você não é interessado, você não é interessante. Aqui, o Rodrigo Cavalli. Ter um bom repertório cultural é importantíssimo pra ter conteúdo. Cara, e repertório cultural, ele não é uma coisa, cara, depende de dinheiro. Não é uma coisa de grana. É uma questão de vivência. É uma questão do entendimento seu de o que você lê, consome, assiste, o que tá fora da sua zona de conforto, da sua bolha, do lugar comum. E aí, ó, a gente pode fazer até um gráfico aqui, ó. O que é o lugar comum? É tudo aquilo que é muito de fácil acesso. BBB, série bosta da Netflix, cara, 15ª temporada de Casa de Papel, videozinho no TikTok, que é raso, parece que é super profundo, mas muito deles são rasos. É tudo isso que é muito passivo seu. E aí o que tá fora do lugar comum, o que vira repertório, o que é acessível, é tudo aquilo que você precisa ter um esforço ativo pra você entender. Que não chegou passivamente em você. Então, vamos dar uma pensada aqui, ó. Pô, o meu mano Rodrigo Cavalli deu uma boa. Se eu não me engano, domingo no MASP é gratuito. Bom demais pra aprender e viver. Além do cursos do Sesc, etc. Isso pra mim é dica matadora. Mas vamos supor assim, tu foi no museu. Olha a putadora que você citou o MASP, porque eu acho que isso é muito importante. Você foi no museu. E no museu não quer dizer nada. Tu olhar pra um quadro não quer dizer porra nenhuma. Tá olhando pra um quadro. Vamos olhar pra um quadro. Pô, tá aqui. Vamos olhar pra um quadro? Vamos mostrar como a diferença do que é você ser passivo e do que você é você ser ativo num conteúdo? Vamos olhar um quadro? O que é esse quadro aqui, chat? Isso aqui é um quadro. Tu foi posto num museu na frente desse quadro daqui, ó. O que é esse quadro? Esse quadro, pra quem não senta, pra quem não entende, pra quem não for minimamente interessado, vai olhar pra isso numa parede e vai falar: ah,
Até eu faria, kkkk. Ah, que nada a ver isso daí. Ah, a cabeça desse cavalo, kkkk. E vai sair completamente sem um repertório, sem um entendimento, sem saber a história gigantesca que tem ao redor desse quadro daqui. Esse quadro não é um quadro. Ele é um manifesto. Esse quadro é um ato quase de rebeldia. E aí, o que você vai precisar fazer? O básico. Ir do lado do quadro e ler. Quem foi que fez? Porra, o meu mano Picasso. Tá. Mas o que é Guernica? Guernica? O que é isso? O que significa? E aí provavelmente você vai ver, muitos museus têm um guia, tem um áudio pra você ouvir e vai explicar. Ah, esse quadro foi feito por causa da Guerra Civil Espanhola. Ah, pô, e ele fez esse quadro pro Franco. Ele entregou isso pro governo. E aí, isso Foi pro Franco que ele deu, não foi uma coisa assim? Ah, taranana. É. Tem toda uma história. Depois a gente pode ler para dar uma história. Mas eu sei que tem a história do general, né? Que perguntou pra ele, tipo, ah, pô, mas quem foi que fez esse quadro? E aí o Picasso olhou pro general e falou assim, foi você que fez. E aí você precisa entender, por que foi a Guerra Civil Espanhola? E aí, eu tô contando uma versão que eu sei da história, mas pode ter a versão verdadeira, que eu tô falando que eu sei de orelhada. Mas você pode olhar pra falar assim, o que foi a Guerra Civil Espanhola? Onde que afetou a Guerra Civil Espanhola? Aí tu vai começar a saber coisas. Por exemplo, como a questão da Guerra Civil Espanhola, o que ela tem a ver com a cidade de Barcelona e o time do Barça? Tudo isso é repertório. Tudo isso é você ser interessado. E isso não vem de você estar sentado a bunda no sofá consumindo conteúdo passivo. O passivo é o quadro que você vê. Um filme. Pô, cara, é impressionante, assim. Tipo, a galera vê um filme e a galera não consegue pegar a sutileza. Mas o que ele quis dizer com isso? O cara tá lá. Tá na tela. Pensa. O Clóvis de Barros fala muito sobre isso, né? Vocês não têm brio de mastigar as coisas. Vocês não querem pensar, vocês não querem pesquisar. Você quer vir lá no Peter Jordan e fazer a versão resumida do final explicado, sabe? É isso que vocês querem. Ele não entende porque vocês não têm assunto, não sabem conversar, não tem bagagem, não tem repertório. Você é o tipo de pessoa que acha que a conversa só fica interessante quando ela é sobre você. Você não sabe muito sobre como ser uma pessoa interessante. E eu também já fiz um vídeo aqui sobre isso, inclusive tá até fixado no meu perfil, que é baseado nos estudos do Robert Greene, que ele fala que para você ser uma pessoa interessante, você tem que tornar o outro interessante. Ou seja, você tem que sempre fazer perguntas sobre o outro. E as pessoas, elas sempre vão lembrar de você baseado na forma como você faz elas se sentirem sobre elas mesmas. Então, se você é uma pessoa que só fala de você numa conversa, ou que você sempre espera aquele momento para falar de você, do que você tá fazendo, você definitivamente não é vista como uma pessoa interessante. Então, se você é uma pessoa que acha que não tem muito assunto, ou acha que as pessoas não prolongam muito uma conversa com você, ou você é uma pessoa que tem muita dificuldade de fazer perguntas em qualquer cenário da sua vida, tá na hora de você começar a pensar o que você realmente busca numa conversa. Se você faz essa conversa ser pro outro, ou sobre você. Principalmente, que é o que eu mais acredito, tá na hora de você buscar novas referências. Porque para você fazer perguntas melhores, você tem que estar genuinamente interessada no outro. E isso não é necessariamente, então eu vou sempre estar colocando o holofote no outro e nunca vai chegar a minha vez. Não. Aqui a gente usa a nossa marca pessoal de uma forma estratégica e intencional. Então é sobre, sim, a conversa é sobre o outro, mas sempre quando o outro fala sobre ele, você com certeza vai ter momentos de agregar valor naquela conversa sobre, às vezes, o que você acha sobre algum desafio que o outro tá passando, ou alguma ajuda que você pode dar para alguma situação que ele esteja passando, ou alguma opinião que ele ainda tá meio na dúvida. E aí você entra quando você entrega valor na vida do outro. Isso aqui que ela tá falando é muito interessante, porque eu sinto que boas conversas, elas são troca, elas não são entregas. Então, às vezes, é muito mais pertinente quando você tá... E olha que doideira aqui, ó. Funciona em vários campos. Profissional, pessoal, amoroso, em várias esferas.
De você poder chegar na pessoa e perguntar: pô, mas e aí? Qual que é a sua história? Qual que é a sua história? Qual que é a história da Liliane Ber? Sabe? Qual que é a história do Rodrigo Cavalli? Qual que é a história do Guilherme Souza? O Guilherme Souza pergunta: mas tem que gerar interesse na outra pessoa querer saber sobre você. Não necessariamente. Quer dizer, sim, mas o que eu quero dizer é você saber fazer essa troca. Porque assim, ó, uma conversa, tem um livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um excelente livro. Ele fala sobre isso, de você fazer a pessoa se sentir bem naquela conversa. Guilherme Souza, e como faz quando uma pessoa é introvertida? Tem um limite do que você pode trabalhar, né, meu parceiro? Então tem um limite do material que você pode trabalhar. Se a outra pessoa não tá interessada em interagir com você, tu pode ser o gênio da comunicação, cara. Mas aí também chega uma hora que você também tem que olhar e falar: é tudo isso que eu posso fazer aqui, esquece, fiz minha parte. Mas aí qual que é o ponto? Tu vai conversar com alguém, traz a pessoa pra conversa. As pessoas querem se sentir bem. E a gente se sente bem falando de coisas que a gente ama. Então às vezes não é necessariamente a pessoa falar só sobre ela, fala sobre coisas que ela gosta. Então você chega com a pessoa e fala assim: pô, o que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Eu gosto de academia. Pô, é mesmo? Você faz o que na academia? Você malha, você faz spinning, você faz corrida? E aí você tem que ter repertório. Se você não sabe, eu só faço musculação. Puta, que legal, mano. Quanto tempo você tá fazendo musculação? Você treina onde? Mas você faz personal e nutre? Tu gosta de algum conteúdo na internet? Quem você gosta da internet de conteúdo? Do Rodrigo Góes. Pô, eu gosto muito do Rodrigo Góes também. Pô, o Rodrigo Góes, ele treinava na academia com um amigo meu. Tu já viu aquele podcast dele no Flow? Que maneiro, que ele falou tal, tal e tal. Pô, cara, legal. Tem alguma outra influência? Sabe, é você tá criando conexão. As pessoas se conectam por gostos em comum. As pessoas se conectam por boas experiências. As pessoas se conectam. Salve, Coelho. Um abraço, Coelho, chegou aqui. As pessoas se conectam por se sentirem bem com aquela pessoa. É a coisa da emoção. Pô, eu me sinto bem, me sinto confortável, me sinto ouvido. Se a pessoa se sente feliz com você, é óbvio que ela vai querer falar mais vezes com você, estar com você mais vezes. Vamos ver aqui, ó. Ela falou que ela tem um sobre ser interessante. Vamos ver o que a Larissa tem pra falar pra gente. Vamos ver aqui, ó. Perfusão da Larissa. As pessoas sempre te validam com base em como você faz elas se sentirem. Eu vi um vídeo muito interessante do autor norte-americano chamado Robert Greene. Pra quem não conhece, esse é o Robert Greene e ele é conhecido principalmente nos Estados Unidos por fazer livros sobre estratégia, sedução e poder. Ele já foi em vários podcasts falar sobre estratégia de comunicação e sobre como ser uma pessoa atraente e interessante. E esse vídeo que eu vi sobre ele, entre vários, porque ele já foi naquele podcast que vocês sabem que eu falo aqui direto, que é o Diary of a CEO. Em um desses vídeos ele fala que uma pessoa considerada sedutora, ele usa essa palavra, mas seria uma pessoa atraente e interessante, principalmente uma pessoa que escuta. Ou seja, é aquela pessoa que faz o outro se sentir ouvido. Coincidentemente, uma história em paralelo, eu vi um post no LinkedIn muito interessante sobre como ser carismático. Ele tinha tudo a ver com esse vídeo do Robert Greene. Porque a primeira coisa que esse post no LinkedIn fala, também de uma pessoa no mundo dos negócios e tudo mais, é sobre você fazer a pessoa se sentir importante. E segundo esse post no LinkedIn, que tem tudo a ver com esse vídeo do Robert Greene, e eu vou concluir fazer esse mix no final, é que ele fala que, como que você faz uma pessoa se sentir importante? Primeira coisa, além de você fazer ela se sentir ouvida, é você fazer ela se sentir vista. Então sempre manter aquele contato visual constante na conversa. E como que você faz ela se sentir ouvida? Bom, além de você expressar com a sua linguagem corporal que você tá interessado naquele assunto, você faz perguntas interessantes. Não só aquela... Cara, vou falar uma coisa pra vocês sobre podcast. Ó, quando eu comecei a gravar podcast, a gente fazia muita coisa ao vivo e eu tava ouvindo pessoas. Às vezes eu tava de olho no chat, tava de olho em uma coisa produção. E mesmo eu estando interagindo com o conteúdo do convidado, eu recebia muito comentário da galera falando: olha, o Ed não tá prestando atenção. E eu tava. E aí o que eu me liguei? Não bastava eu prestar atenção. Eu precisava parecer estar prestando atenção. Como é que é aquela frase? A esposa de César não basta ser pura, é isso? Não basta ser...
A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Não adianta eu estar prestando atenção, eu tenho que parecer que eu tô prestando atenção. Então, o que acontece? Eu aprendi que quando eu tô com um convidado, eu tenho que ter uma expressão corporal, e muitas vezes eu simulo uma expressão corporal, porque eu tô prestando atenção nas pessoas assim, às vezes. Ou assim, ou assim. Eu tô prestando atenção. Só que não basta isso, eu tenho que estar aqui, ó. Cabecinha afirmativa. Se a pessoa tá falando algo de negativo, pontuar às vezes. Nossa. Caraca. O contato visual. Postura virada em direção da pessoa. Ó, o Felipe Hyde se tornou amigo do Castrinho. Olha nos meus olhos, Felipe Hyde. Muito obrigado, meu querido, por se tornar amigo do Castrinho. Por R$4,99, menos que uma coquinha por mês aqui, ó. Clicando em Seja um Membro. Você me ajuda a produzir conteúdo. Muito obrigado. Aí, ó, o Nicolas Santos. Nunca vou esquecer que a mulher que eu tava interessado disse que eu era um ótimo ouvinte. Nunca tinha reparado isso em mim. O Alexandre, o Krois é cheiroso? Não, o Krois é cheiroso, Lucas. Mas então, eu entendi isso, assim, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Não basta prestar atenção, tem que parecer que tá prestando atenção. Aquelas perguntas superficiais. Então, fazer perguntas é uma forma de você demonstrar interesse naquela conversa. E aí você faz a pessoa se sentir ouvida. E a terceira coisa, o terceiro ponto que esse post no LinkedIn menciona é a forma como você faz as pessoas se sentirem lembradas. E você faz isso quando você lembra de alguma coisa que ela falou em outra conversa, ou você pergunta sobre algum assunto que ela falou em outro momento. E aí, com esses dois conteúdos, a gente... Vou dar appeal, tá? Vou dar appeal pra quem trabalha com venda, pra quem trabalha com cliente, pra quem trabalha com network. Tenha uma agenda. Pode ser uma agenda, um papel. Foda-se. Pode ser um Google Docs. Pode ser uma planilha do Excel. Aí você vai ter o nome da pessoa, o e-mail, o telefone. E anote coisas sobre essa pessoa. Então, quem é essa pessoa? Então você vai a pessoa da agência que eu troco ideia. Tá. Então anota uma coisa que você sabe. Corintiano. Você pode pôr, sei lá, tipo, 3... Vamos ver se eu faço aqui pra vocês, ó. Vamos. Fazer pegar vocês pela mão, né? Se não é o seu pai pegando você pela mão, você não faz isso. Ó, olha a pio que o pai tá dando pra vocês aqui, ó. Vocês nem pra se tornar amigo do Castrinho, tá? Tô fazendo isso aqui, tô dando de graça. Tu vai vir aqui e vai falar assim, ó. Carlos. Tá? Aí você precisa do quê? Telefone 11 6969 6969. Show. Aí e-mail. carlos.com.br. Beleza, tá aqui. Aí, vamos nessa. Pega isso aqui, porque o Carlos é o quê? O Carlos é o cliente que você vai precisar vender um produto daqui 3 meses de novo. Carlos é a pessoa que você vai precisar fazer um network. Carlos é o cara que você vai precisar vender um projeto. Carlos é o cara da agência que você vai precisar para trazer um job. Carlos é o cara que você vai precisar de um network para conversar daqui a alguns meses. Carlos é uma pessoa que vai precisar retomar o contato. O que você precisa? Só que você não vai lembrar do Carlos. Você conhece gente todo dia, você tá consumindo conteúdo merda todo dia. Você vai vir aqui e vai anotar, sei lá, 3 pontos-chave sobre o Carlos. Pô, Carlos é Corinthians demais. Carlos tem um filho chamado Jorge, que luta capoeira. Brabo. E o Carlos gosta de Copenhagen. Na última reunião que vocês foram, ele tomou um chocolate na Copenhagen. Vocês tomaram um cafezinho na Copenhagen. Ele olhou e falou, pô, cara, gosto muito desse chocolatinho, babá. O que tu tem aqui? Final de ano. Tu vai mandar um brindezinho pros seus clientes pra lembrarem de você? Tu vai mandar pro querido do Carlos sei lá, um buquê de rosas? Um bloco de notas, um caderninho? Manda o Copenhagen pro filho da puta, com uma mensagenzinha falando, Carlos, lembrei que você gosta de Copenhagen, tô mandando essa lembrancinha de fim de ano, apenas pra marcar nossa amizade, muito obrigado pela parceria, super legal trabalhar com você, tudo mais, espero que tenhamos mais trabalhos no ano que vem. Automaticamente, você criou um sentimento de, porra, olha, o Pedro lembrou de mim, que da hora. Tu sentou num café pra uma reunião com o Carlos, em vez de você chegar e falar assim, aí Carlos, vamos liberar esse orçamento, esse budget aí pra ação?
Pô, o Carlos é Corinthians pra caralho. Eu falei, ei, Carlão, puta, e o Corinthians, hein? Cássio saiu, mano. Ou uma coisa mais positiva. E aí, mano, e o Corinthians, hein? Braba aquela camiseta preta, viu? Pô, bonito, já comprou a sua? Acabou. Você espera uma promocional. Pô, mano, e seu filho? Pegou a corda nova na capoeira? Tá treinando ainda? Tá fazendo o quê? Olha que simples, olha que simplicidade. Do cara vai pegar e falar assim, esse filho da puta sabe quem eu sou. Ele não veio aqui só pra tirar meu dinheiro. Ele não veio aqui só pra realizar uma venda. O Gabriel Felipe me convenceu a virar seu amigo. Pô, não, eu tô dando a dica melhor. Gabriel, ó, se você usar isso aqui na sua empresa, no seu ramo de trabalho, você tá feito, meu parceiro. Porque o mano, o Carlos, quando ele olhava, falou assim, esse mano não tá aqui pra me enganar, pra me ludibriar, tá só pra vender. Pô, ele sabe quem eu sou, ele se importa, ele lembra. É simples. É simples. Sacou? Mas é uma simplicidade que a gente não sabe praticar no nosso dia a dia. Precisa de um Google Docs. Precisa de um caderninho. Eu já conheci alguns vendedores que eles tinham cadernos, assim, de clientes deles, e eles faziam isso, eles falavam com anotações, tipo, páginas sobre cada cliente, anotação, venda, o que tinha feito, o que tinha falado, o que o cara gostava, o que não fazia. Porque ele sabia, ele ia fazer uma ligação, ele puxava o caderninho aqui, ó, tá, beleza, então tá com isso, pá. O cara sabia o nome da mulher, sabia o nome da amante, sabia o motel que ia com a amante, que secretária que comia, que não comia. Isso funciona há anos, velho, sabe? Mas, de novo, você vai gastar mais tempo no LoL, no Valorant, do que em algo que é relevante pra sua vida. A gente consegue facilmente concluir que as pessoas, elas te validam conforme você faz elas se sentirem bem. Então, a conclusão que eu quero chegar aqui não é sobre como você se sente dentro de uma conversa, é como você faz o outro se sentir. E eu acredito que essa é uma habilidade muito importante quando você tá disposto a fazer o tal do networking. Você ser bom no que você faz te leva a muitos lugares. Mas você fazer o outro se sentir bem e lembrar de você vai te levar muito mais longe. Porque no final das contas, isso é o networking. Porque as pessoas simplesmente amam falar sobre elas. Então, quando você entra numa conversa, você pergunta sobre o outro, você lembra do que o outro falou, você presta atenção no outro, vai sentir que com você ele consegue falar dele. E as pessoas amam falar sobre elas. Então, quando você pergunta e você dá abertura para elas falarem sobre elas se sentem mais interessadas em você. E isso é uma forma de você ser visto como atraente ou sedutor, como o Robert Greene fala. Aí, volta, presta atenção. Porque as pessoas, você ser bom no que você faz te leva a muitos lugares. Mas você fazer o outro se sentir bem e lembrar de você vai te levar muito mais longe. Não é sobre como, é sobre quem. Quem? Porque no final das contas, isso é o networking. Porque as pessoas simplesmente amam falar sobre elas. Então, quando você entra numa conversa, você pergunta sobre o outro, você lembra do que o outro falou, você presta atenção no outro, vai sentir que com você ele consegue falar dele. E as pessoas amam falar sobre elas. Então, quando você pergunta e você dá abertura para elas falarem sobre elas se sentem mais interessadas em você. E isso é uma forma de você ser visto como atraente ou sedutor, como o Robert Greene fala, porque as pessoas, sempre que elas quiserem se sentir bem com elas mesmas, elas vão procurar você. Ou elas vão lembrar de você e elas vão lembrar o quanto que você faz elas se sentirem bem com elas mesmas. E aí, na hora que alguém falar, nossa, mas eu tô precisando de uma pessoa de marketing, por exemplo. Ai, mas eu adoro a fulana. Então, a forma como você também demonstra que você se importa com aquela pessoa faz com que ela queira voltar frequentemente. E cada vez mais. Ou seja, em outras palavras, ela vai mantendo o contato com você. E aí você vai gerando essa conexão com aquela pessoa. E isso acaba virando uma porta de entrada. Porque depois que você cruza essa porta de entrada, você já consegue, digamos assim, tirar mais vantagem desse relacionamento. Ou seja, não apenas fazer isso sendo totalmente focado no outro, como começou, mas fazer isso também ter o seu papel na sua própria vida. É simples. Mas, de novo, você vai gastar mais tempo no LoL e no Valorant do que pra algo que vai ser muito relevante pra sua vida, pra sua carreira e pra sua profissão. São escolhas, né? Escolhas.